Irmãos, que gostoso estar na casa do Senhor bem cedo e hoje, especificamente de manhã, para lembrar o que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, que foi numa manhã como essa, que um dia um grupo chegou em um túmulo aonde havia sido enterrado um homem e ele já não estava mais lá. E aquele dia, alguma coisa diferente aconteceu na história. A história se dividiu em duas naquele dia. A partir daquele momento, o reino de Deus estava implantado na terra. E uma vida nova surgiu naquele dia, e a partir daquele dia, o reino de Deus está conosco, e ele prossegue firme até hoje, 2000 anos depois, o reino de Deus ainda está entre nós, e ele vai continuar entre nós. A tendência do reino do mundo é que ele vai cada vez deteriorando até chegar ao seu desaparecimento completo. Mas o reino de Deus não, esse vai crescendo, até que vai chegar um dia que não vai haver mais um reino deste mundo. Só vai haver o reino de Deus. E com certeza eu e você estaremos lá. Amém por isso ou não? Amém. Muito bem, irmãos. A gente vai neste momento meditar um instante na palavra do Senhor. Eu quero hoje pela manhã falar um pouco a respeito dos benefícios da cruz. E à noite eu quero falar sobre os benefícios da ressurreição. A ressurreição e a fé na ressurreição, como a gente vai ver hoje à noite, ela é o poder de onde vem a força para conquistarmos muitas coisas em nossas vidas. Quando Paulo falou sobre Abraão, que é o nosso modelo de fé, ele falou exatamente no modelo de fé de Abraão, que é a fé na ressurreição. Abraão acreditou na ressurreição, mas eu quero deixar esse tema para a noite. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da cruz de Jesus Cristo. Quero que vocês, aqueles que tiverem Bíblia ou aqueles que vão acompanhar aí pelo telão, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Esse é o texto que vamos meditar um instante. Quero também aproveitar para parabenizar os irmãos da terceira idade, né, pelo belo coral. Que Deus abençoe muito vocês, continuem firmes. Esses irmãos ensaiam todo domingo, é uma bênção eles, né? E a gente está lá e eles estão cantando ali do nosso lado, eu digo dos jovens principalmente, e é uma bênção que os irmãos louvem a Deus e nos ajudem também a louvá-lo. Eu tinha dito que o texto é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Aonde Pedro, não é Pedro capítulo 2, é Pedro capítulo 3, é 1 Pedro capítulo 2, versos 24 e 25, tá? Que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre por que a cruz é tão maravilhosa. Eu quero começar dizendo, irmãos, que a ideia de cruz deve ser muito estranha para uma pessoa que não é da igreja. Falar da morte na cruz, né? A morte já é uma coisa ruim. A cruz é o centro do evangelho. E ela é uma coisa meio estranha, ela é um negócio meio odioso, eu diria, né? A gente falar de cruz. A cruz não é apenas uma morte. Falar de morte já é uma coisa ruim. Não sei se alguém já viu alguém morrer, mas a morte sempre é uma coisa muito ruim. Agora, a morte de cruz é uma coisa particularmente horrorosa, é uma ideia muito ruim, porque a pessoa que morre numa cruz, ela morre sob tortura, e uma tortura absolutamente horrorosa. E isso realmente deve ser uma coisa muito estranha para os ouvidos do mundo. Se você pensar ainda que o homem que a gente comemora e que ficou pendurado naquela cruz é um homem inocente, a cruz ela se torna ainda pior ainda, né? Se pelo menos fosse um culpado, se fosse um bandido, alguém que merecia aquele tipo de morte, mas não. Era um inocente, o que torna a cruz ainda pior. E se você pensar ainda que aquele homem que está naquela cruz e naquela tortura,
e envolto em todo aquele sangue, ele é o próprio Deus, o Criador da humanidade, então aí não tem nem o que falar. Aí a cruz ela se torna realmente um espetáculo de horror, uma coisa absolutamente impensável. Impensável, porque realmente aquele homem que morre na cruz, ele é o próprio Deus. A cruz ela não seria, nesse sentido, somente uma ideia desagradável. Não tem como ela ser uma coisa agradável. Ela seria realmente uma coisa desagradável, mas não seria só isso. Ela seria pior do que isso. A cruz, ela seria, se você pensar assim, o maior crime que a humanidade já cometeu. E olha que a humanidade já cometeu crimes horrorosos. Mas a cruz, ela seria a pior coisa que o homem já fez. O homem que já fez tantas coisas horríveis, ele perpetrou a sua maldade no pior de todos os seus atos, que foi a morte do próprio Deus. Se falar em morte já é ruim, pior ainda quando o assunto é a cruz. Mas ainda assim, os cristãos, por incrível que pareça, eles gostam de falar da cruz e gostam de lembrar da cruz. Eles têm até um dia por ano, que aconteceu anteontem, onde a gente lembra especificamente o dia em que Jesus morreu. E a gente não tem apenas mas dois simbolismos na nossa igreja e nas igrejas que se referem à cruz. O primeiro é a ceia do Senhor, que a gente vai celebrar daqui a pouco, e o outro é o batismo. E ambos se referem à cruz. A ceia do Senhor é como se nós trouxéssemos a cruz para o nosso meio, e o batismo é como se nós próprios fôssemos a cruz, para sermos crucificados com Cristo. São duas celebrações relacionadas com a cruz. Eu imagino que as pessoas que não são da igreja devem ficar um tanto perturbadas, mas o que esse povo gosta tanto de falar da morte e principalmente falar da cruz? Hoje, talvez o mundo esteja um pouco mais tranquilo, mas isso no primeiro século foi um escândalo terrível para a sociedade, e a gente pode até dizer que muitos cristãos eram presos exatamente por causa das ideias estranhas que eles transmitiam para a sociedade, que não entendiam muito bem essas ideias que eram ensinadas pela igreja. Comentava-se nos círculos sociais que os cristãos eles eram antropófagos, né? Eles comiam gente, exatamente por causa do simbolismo da ceia. Então corria na sociedade uma ideia de que a igreja ela comia carne de pessoas, carne de criança, principalmente de criança. Para a gente pensar em como a cruz é uma coisa estranha, basta você pensar nas festas que você tem no Brasil, por exemplo. Nem vou pensar nas festas mundiais, mas pensa no Brasil. A Paixão de Cristo, que é um feriado que a gente comemora, ele é bem próximo de um outro feriado, que é o Carnaval. Ambos são bastante próximos um do outro. O Carnaval, ele é, e eu entendo bastante o Carnaval, né? Eu entendo por que o mundo celebra o Carnaval, porque o Carnaval ele é uma celebração de vida. O Carnaval ele é uma celebração de saúde. Para você celebrar o Carnaval, você tem que ter saúde, né? Quem está com problema do coração, sei lá, né? Não vai conseguir celebrar o Carnaval, pelo menos não como se deve. Porque a ideia do Carnaval é exatamente o Carnaval é uma celebração de vida, onde as pessoas fazem coisas que as pessoas que são vivas e saudáveis gostam de fazer. Correr pelado por aí, não é? É uma coisa que você tem que ter bastante saúde para fazer isso, eu imagino. Tá certo? Vejam a diferença da cruz, não é? O Carnaval seria uma celebração de vida e a cruz é uma celebração de morte. Não é estranho você pensar nisso? A cruz ela é até um pouco mais até do que um lugar de dor, né, para o cristão. A cruz ela é a própria fonte da vida. Quer dizer, a nossa vida ela vem inclusive da própria cruz. Então, para o cristão, aquilo que o mundo entende que é a vida, e de onde eles procuram extrair a vida, não é o mesmo lugar de onde nós extraímos a vida. Nós extraímos a vida da própria morte, a morte de Cristo. A cruz, portanto, é de onde vêm as nossas maiores bênçãos, as nossas mais preciosas dádivas, aquelas que Deus nos dá, elas vêm e passam pela maldição da cruz. As maiores alegrias que Deus tem para nos dar, elas passam pela angústia da cruz. A própria vida eterna. E a Bíblia gosta de chamar esse
né, esse tempo que vamos viver na eternidade juntamente com Deus, de vida eterna. E a vida eterna, e é interessante que ela se chama vida, ela vem exatamente da morte, que foi a morte de Cristo. Para lembrar o texto de João capítulo 12, onde ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, o fruto é a própria vida eterna. A morte de Cristo, portanto, é o lugar de onde vem toda a vida, toda a alegria, toda a bênção para o homem que procura Deus. Mas o que a cruz pode exatamente fazer por nós? Quais são os benefícios e as maravilhas que a cruz pode fazer por nós? O primeiro benefício e a primeira alegria da cruz é que ela pode receber e cancelar os nossos pecados. O que significa isso? Significa que a cruz ela pode cancelar nossos pecados. O que é o pecado? O pecado é o fracasso, o nosso fracasso como homem. Isso pode ser cancelado pela cruz. Não sei se você sabe, mas você é um fracasso. Você fracassou em todas as instâncias de sua vida. Eu vou dar só um exemplo, e talvez o mais gritante de todos. Por exemplo, você fracassou como pai e mãe. Não há um só pai e mãe neste mundo que tenha tido um sucesso pleno, total e absoluto com os seus filhos. Todo pai tem um sentimento de culpa por não ter feito exatamente aquilo que deveria ter sido feito com os seus filhos. Ele fez o melhor que podia. Mas, apesar disso, os meninos e as meninas vão crescer, no mínimo, com algum tipo de problema interior, vão ter lutas, desafios, e vão ter que enfrentar esses desafios em sua própria vida. Todos nós fracassamos. Todos. E não é apenas o fracasso na família, nós fracassamos como ser humano, fracassamos em todas as áreas da nossa humanidade. Fracassamos, por exemplo, em cuidar bem do nosso planeta. Nós não fizemos isso bem e o nosso planeta está morrendo. Nós fracassamos como civilização, a nossa civilização está mergulhada no caos. As guerras que a gente não sabe o que fazer, a gente sabe o que fazer para acabar com elas, mas elas nunca acabam e continuam destruindo a humanidade. A gente fracassa na sociedade com tantas outras coisas horríveis que acontecem, como prostituição, a droga. Tudo isso são fracassos nossos como seres humanos. Nós podemos dizer que nós, como seres humanos, não temos cumprido a nossa missão. Nós não temos educado bem nossos filhos como deveríamos. Nós não temos dado a eles a atenção que eles merecem. Nós não temos ensinado a eles valores e virtudes cristãos que serão os orientadores de sua vida. E o resultado é que a nossa vida tem se degradado. Mas também temos fracassado como filhos. A gente vê hoje uma época, e sempre foi assim, de desobediência, de rebeldia dos mais jovens. Enfim, nós temos fracassado em todos os aspectos de nossa vida como seres humanos. As pessoas se perguntam, afinal, qual é a grande vantagem de ser um ser humano? Irmão, a cruz ela pode apagar, ela pode cancelar e ela pode anular todos os erros do nosso passado, todos os erros do presente e todos os erros do nosso futuro. E isso é uma das coisas mais incríveis e maravilhosas da cruz. Ela não apenas perdoa o pecado que cometemos no passado, mas os pecados que cometeremos no futuro já estão perdoados na cruz. É por isso que o Senhor ele já nos promete a salvação por antecedência. Essa é uma verdade muito importante e muito preciosa da palavra de Deus. Como é que Deus pode me salvar por antecedência? Ele já prometeu que eu serei salvo. E eu me pergunto se Deus ele não acha que eu vou pecar no futuro. Como é que ele já me salvou? Será que ele não acha ou não imagina que eu posso pecar no futuro? Irmãos, Deus não só imagina que eu posso pecar no futuro, como ele inclusive já sabe os pecados que eu cometerei no futuro. Mas todos eles já estão cancelados e perdoados pela cruz. A cruz cancela e perdoa todos os nossos pecados. Os que já cometemos, os que cometemos hoje e aqueles que ainda cometeremos. Esse é o poder da cruz sobre nossas vidas. O segundo poder da cruz e o benefício dela sobre nós é que a cruz pode sarar e curar as nossas feridas.
Há muitas pessoas, eu diria que todos os seres humanos são cheios de feridas. Muitas delas estão no corpo, mas a maioria e as mais importantes estão na alma. Muitas pessoas são subjugados pelas suas culpas, pelas suas dores acerca do que aconteceu no seu passado. Muitas pessoas não conseguem esquecer, não conseguem superar. Li, enquanto estudava para pregar essa mensagem, a respeito de um dado em que alguém dizia que se a gente pudesse curar as dores interiores e os traumas interiores das pessoas, nós poderíamos diminuir em muito as filas dos hospitais. Porque muitas dessas dores que as pessoas têm em seus corpos, elas têm origem em suas almas. Se as pessoas pudessem, dizia o sujeito no artigo, se as pessoas pudessem encontrar cura para suas dores emocionais, nós poderíamos diminuir o número de atendimentos em 40%. São traumas, depressões, angústias, insônias, fracassos, ódios, rancores, e a cruz pode curar todas essas feridas. Não somente as do corpo, mas também e principalmente as feridas da nossa alma. A terceira coisa que a cruz pode fazer, ela pode nos dar uma vida nova. Jesus, João escrevendo no seu evangelho, ele cita literalmente uma frase em que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A cruz pode nos dar uma vida nova. Ela pode fazer muito mais do que melhorar a nossa qualidade de vida. Ela pode nos dar uma vida nova. Ontem eu falava aqui com os meninos, adolescentes e jovens, a respeito da nova natureza que Jesus coloca em nosso coração. O assunto era o homossexualismo, mas passamos por esse tema tão importante, não apenas com relação ao homossexualismo, mas em toda a nossa vida. O fato de que quando somos salvos por Jesus, nós recebemos uma nova natureza, uma nova vida. A vida que a cruz nos dá é uma vida eterna. A morte de Cristo é, na verdade, a morte de uma vida velha. A morte de Cristo é a morte de um homem velho, para que uma nova vida e um novo homem possa surgir. Uma vida nova, uma vida transbordante, uma vida plena, uma vida radiante. Quem crê na cruz de Jesus como único meio de salvação tem a vida eterna. É isso que a cruz pode fazer por nós. Ela pode nos dar essa vida nova. Uma vida nova hoje, nessa terra, uma vida plena e abundante, como Jesus promete, plena de alegria, plena da felicidade do Espírito Santo. Aliás, a alegria do Espírito é o primeiro de todos os frutos. Já disse isso para vocês, né? Paulo fala que o fruto é o amor, mas segue-se ao amor todo um conjunto de outros, 8 frutos, dos quais o primeiro de todos, estrategicamente, é a alegria. E eu creio que talvez seja o maior problema hoje da nossa sociedade. As pessoas não sabem exatamente o que é a alegria. Elas não sabem exatamente como serem felizes. Pois muito bem, eu vou dizer a você como é que você pode ser feliz. Você pode ser feliz se Jesus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Ele vai dar para você uma vida nova, e a nova vida de Jesus, ela é marcada por muitas coisas incríveis e maravilhosas, a primeira das quais é a felicidade. É a vida abundante que Jesus promete. Ele não está dizendo que vai ser uma vida fácil, mas ele promete que há de ser uma vida cheia de propósito, onde você vai encontrar a razão da sua existência e você vai viver por isso. Isso realmente é algo incrível que a cruz pode fazer por nós. E essa promessa já é a curto prazo. Claro que há uma vida eterna para ser vivida um dia na presença de Deus, quando partirmos desse mundo. Mas a curto prazo, hoje, agora, você já ganha um adiantamento. Digamos que você já recebe um cheque, podemos até dizer um cheque em branco da parte de Deus, onde você já pode colocar ali o que você necessita de Deus, e Ele tem essas coisas maravilhosas para te dar.
A cruz é que nos dá essas coisas. E por fim, irmãos, o que a cruz pode fazer por nós é nos dar um lar e uma família. Pedro disse no final desse texto que nós não somos mais como ovelhas desgarradas. Ou seja, a cruz ela não só nos estrutura como pessoas, não só nos reorganiza como seres humanos que somos, mas ela também nos estrutura como sociedade. Porque pessoas estruturadas, elas se juntam e elas acabam fundando e criando uma sociedade estruturada. E essa sociedade se chama igreja. A cruz, portanto, ela é o fim da solidão. Não é à toa que a ceia do Senhor, ela é uma refeição. Ainda que seja uma refeição simbólica, mas ainda assim ela é uma refeição. Porque o momento de sentar na mesa é exatamente o momento de celebrar a união de pessoas como família. Celebrar Cristo como o irmão que está sentado à mesa e celebrar Deus como o pai que está sentado à cabeceira da mesa, olhando para a sua família e se alegrando em ver os filhos unidos à volta da mesa. A cruz nos coloca no meio de um povo. Nós podemos olhar para o lado, para a frente, para trás e ver que tem uma pessoa. Elas estão ao seu redor. Ver que há alguém que você pode estender a mão e alguém está lá. Assim é a igreja de Cristo. Se você estender a mão, você vai encontrar alguém. Alguém vai tocar na sua mão, vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Nós podemos ver que há alguém que nós podemos chamar de irmão. Não é à toa que é um hábito das pessoas que são membros das igrejas de chamar os seus associados de irmãos. E isso não é a troco de nada, porque realmente é assim que nós imaginamos. Somos irmãos. A cruz, portanto, além de apagar nossos pecados, nossa culpa, além de curar nossas feridas e tomar as nossas dores, além de nos dar uma nova vida, uma vida eterna, ela ainda nos dá um lar, uma família neste mundo. Irmãos, como é maravilhosa a cruz de Jesus Cristo. E que mensagem maravilhosa essa cruz tem para nós. E o que nós podemos fazer, a não ser nos aproximarmos da cruz e crer na morte de Jesus em nosso lugar. E nós podemos fazer isso agora, inclusive. Podemos pedir a Deus que os benefícios da morte de seu filho façam parte de nossa vida. A pergunta é, como a cruz pode me beneficiar? E eu acho que falta na vida de muitas pessoas os benefícios dessa cruz. Se recebemos Jesus em nosso coração, recebemos também os benefícios dessa cruz.